Renato Gaúcho apresenta A Força do Amor. A gente tinha uns parentes que moravam no Uberaba, só que por conta da correria do dia a dia, já fazia algum tempo que não tínhamos nenhum contato. Até que um dia, minha mãe me convidou para fazer uma visitinha para nossa tia. Para ser sincera, eu não estava muito afim de visitar ninguém. Até porque tinha levado um fora de um rapaz com quem andava saindo. E por quem estava, inclusive, apaixonada. E eu só queria saber de ficar trancada no quarto. Sabe aquela depressão, aquela tristeza? Aliás, eu acho até que foi até por isso que a mãe me convidou, para ver se conseguia me animar um pouco. E ela insistiu tanto que acabou me vencendo pelo cansaço. Lembro que fomos num sábado e, ao contrário do que eu imaginava, aquilo me fez tão bem. Conversei com a minha prima, até que no fim, ela ainda me convenceu a dormir ali, na casa dela, e ir embora só no domingo. Na verdade, só fiquei porque ela falou que ia me levar a um churrasco que aconteceria na casa de uma amiga dela, ali mesmo, pertinho da sua casa. Eu estava precisando distrair a minha cabeça, para não ficar sofrendo, pensando o tempo todo no fora que o Gustavo tinha dado. E foi nesse churrasco que eu acabei conhecendo o Luiz. Desde que fomos apresentados, ele não saiu de perto de mim. Dava para perceber o seu interesse. E olha, aconteceu que, de repente, a gente ali conversando, eu nem devia ter feito aquilo, afinal de contas nem o conhecia. Mas ele foi se aproximando, eu fui me deixando levar, embarcando na sua conversa, e carente do jeito que eu estava, no final, acabamos ficando juntos. Fazia uns 10 dias que o Gustavo tinha terminado o nosso relacionamento. E eu nem digo namoro, porque nem era um namoro. Sabe, pelo menos não assim, o oficial. A gente estava só ficando, embora, repito, eu estivesse apaixonada por ele. Mesmo sabendo que não devia, que ainda era cedo para me envolver com outra pessoa, acabei me deixando levar e até passando a noite toda com o Luiz, indo para a cama com ele. E olha, por um lado, não vou dizer que não foi bom. Gostei de ficar com ele, mas para evitar algum desdobramento, quando ele falou que queria me ver de novo, que tinha adorado me conhecer, eu fui curta e grossa. Luiz, me desculpe, mas infelizmente, acho que não vai ser possível. É que eu tenho namorado. Menti na cara de pau. Ele fez uma cara assim de decepcionado. Namorado? Mas como assim? É que a gente brigou, discutiu, mas... Olha, para falar bem sério com você, eu nem sei por que a gente ficou junto. Aliás, isso nem devia ter acontecido. Será que tem como você me levar embora desse lugar? Estávamos num motel. E eu me senti tão mal. Porque apesar do Gustavo não ter nada comigo, assim oficialmente, na verdade, nunca havíamos ido, porque, repito, a gente só ficava. E agora, nem isso. Parecia até, era a sensação que me dava, que eu estava traindo. Vê que coisa louca, cabeça da gente. Na verdade, para ser bem sincera, traí a mim mesma, como diz aquela música. Porque eu acabei traindo os meus sentimentos, meu corpo, ao ir para a cama com um cara de quem eu não gostava, que tinha acabado de conhecer. E olha, eu fiquei tão zangado comigo mesmo, porque eu nunca fui assim. Sempre me cuidei, nunca fui de avançar o sinal. Enfim, foi sincera, ele não gostou muito, claro, ficou chateado, deu para perceber, mas acabou me levando até o centro. Sinceramente, foi uma coisa que não foi ruim de todo,
Até porque eu estava carente, estava sensível, mas, no fim, até me arrependi. Do centro, peguei um ônibus e fui para minha casa. O detalhe é que ele pegou o meu número de celular com a minha prima. E aí ficou me mandando mensagens, falando um monte de coisas que, olha, se fosse numa outra situação, quem sabe até pudéssemos nos ver de vez em quando. Só que, repito, eu gostava do Gustavo, sabe? Tava sofrendo por ele. Tinha ficado com outra pessoa por burrice, carência, sabe? Estava penando com aquele afastamento daquele por quem eu era realmente apaixonada. Pensei que fosse me fazer bem ficar com outro cara. E na hora, quando aconteceu, até foi, mas depois só serviu para me fazer sentir ainda mais vazia. A última mensagem que o Luiz me mandou foi aquela: já que você não quer mesmo nada comigo, não quer mais me ver, tudo bem, fica tranquila que eu não vou mais te incomodar. Mas se um dia você se arrepender, saiba que eu vou estar aqui te esperando. E de fato, depois dessa mensagem, ele não me mandou mais nenhuma palavra. Cumpriu o prometido. Achei até melhor. Porque o que ele queria, eu não poderia lhe dar. Deu para perceber que ele estava gostando mesmo de mim. Que é um sentimento que eu não podia retribuir, já que gostava de outro. Os dias foram passando. Eu ainda triste, deprimida, pensando no Gustavo o tempo todo, até que um sábado, para minha surpresa, eis que ele me ligou. Eu até estranhei, porque fazia tanto tempo, levei até um susto quando li o nome dele ali, na tela do meu telefone. Atendi, no que ele foi imediatamente perguntando: e aí, sumida, tudo bom? Tá fazendo o quê? Não me diga que tá em casa. Então, eu tô em casa sim. Tô aqui vendo a novela. Ele acabou me convidando para sair. Olha, eu não estava acreditando. Sabe quando você se belisca para constatar que aquilo não está acontecendo mesmo? Que não é sonho? Para resumir, tomei um banho, me arrumei em menos de 15 minutos, chamei um carro de aplicativo e fui até o local onde ele estaria me esperando. Olha, eu tremia. Minhas pernas falsearam quando o vi diante de mim, com aquele sorriso mais lindo do mundo, do qual eu estava com tanta saudade. Olha, quando a gente gosta da pessoa, nenhuma outra serve. Não adianta. E quando está apaixonada de verdade, e a gente se vê assim, pertinho um do outro, pelo menos no meu caso, eu pensei até que fosse desfalecer. Como eu gostava desse homem, meu Deus. Sabe, ele tinha se tornado tudo para mim, mesmo que a gente nunca tivesse nem namorado sério. E que ele ficasse comigo só por ficar. Tanto que tinha terminado todo e qualquer relacionamento que a gente havia tido. Claro que acabamos ficando juntos. Rolou um beijo, mais outro, até que no fim, como não podia deixar de ser, acabamos passando a noite nos braços do outro, num quarto de motel. Como eu estava com saudade daquele beijo, de fazer amor com ele, do cheiro dele, do seu sorriso, da sua risada, da sua voz. Foi simplesmente maravilhoso. E depois dessa noite, a gente voltou a se falar, a trocar mensagens, a se ver, até que dali algumas semanas, eu acabei fazendo uma descoberta que simplesmente abalou a minha estrutura. Sabe quando você não espera? Meu Deus, eu quase desmaiei quando descobri que não havia nenhuma possibilidade de não ser verdade, porque fiz o teste de farmácia e depois
o teste propriamente dito, eu estava grávida. Olha, eu fiquei tão louca, tão desatinada, tão perdida. Foi um choque para mim. Pelo menos naquele primeiro momento. Eu não sabia se corria, se chorava, se ria. Até que depois, após aquele golpe, porque foi uma pancada, eu comecei a ficar mais tranquila. Comecei a pensar e, pelo menos assim, numa primeira, eu comecei a ficar estranhamente feliz. Até porque na minha cabeça, o bebê que eu estava esperando só podia ser do Gustavo. E isso, naturalmente, poderia acabar nos aproximando ainda mais. Quem sabe, ficássemos juntos de vez. Bom, em casa, como eu já estava imaginando, e foi até por isso que eu tive aquela primeira reação de espanto, de medo, de susto, foi o maior Deus nos acuda quando contei da minha gravidez. Meus pais ficaram chocados. Minha mãe me falou um monte. Guardei aquela notícia comigo durante uma semana, porque fiquei sem coragem de contar pro Gustavo, com medo da reação que ele poderia ter, até que no sábado ele ligou. E eu aproveitei que ele estava todo carinhoso no telefone para dizer que a gente precisava ter uma conversa. A gente se encontrou e antes que a coragem fosse embora, eu joguei a bomba. Tem uma coisa que eu preciso te contar, Gustavo. Eu tô grávida. Olha, os músculos da face desse homem se contraíram de uma tal forma. Ele ficou paralisado, olhando para mim sem dizer uma palavra. Depois engoliu em seco e fez aquela pergunta básica: você tem certeza? Claro que eu tenho. Fiz o teste. Quer ver? Tirei o teste de gravidez da bolsa e mostrei para ele. Ele ficou examinando aquele papel durante alguns segundos, até que me encarou. Tá, e você tá me contando isso por quê, Denise? Por acaso eu sou o pai? Se você é o... O que você acha, Gustavo? Eu não fiquei com ninguém, só com você. Olha, juro, eu falei aquilo, mas não era minha intenção mentir para ele, não era. Na verdade, eu tinha dormido com o Luiz também, aquela única vez. Mas tinha sido algo tão sem importância para mim que parece que aquilo meio que se apagou assim da minha mente. E aqui na minha cabeça não havia nenhuma dúvida de que o Gustavo era o pai do bebê que eu estava esperando. Por isso, não tinha sentido nenhum eu comentar alguma coisa a respeito do Luiz, porque só ia botar dúvida e desconfiança na cabeça do Gustavo. Ele ficou tão nervoso, tão preocupado, tão assustado. Chegou até a perguntar se eu tinha feito aquilo de propósito. Claro que não, Gustavo. Fui pega de surpresa também. Você acha que eu faria uma coisa dessa, assim, por querer? O fato é que pensei que depois que ele soubesse, porque eu estava esperando o filho dele, não era qualquer novidade. Pensei que isso fosse nos aproximar um pouco mais, porém a verdade é que ele mudou comigo. Se tornou ainda mais distante, frio. E um dia, durante uma conversa, eu falei: você não acha que a gente devia se aproximar mais, Gustavo? Parece que depois que eu engravidei você se distanciou ainda mais de mim. Nada a ver, Denise. Aliás, eu já te falei isso uma vez e eu vou repetir. Não confunda as bolas, viu? Não é porque você está grávida que a gente vai ser obrigado a ficar grudado um no outro o tempo todo.
Eu vou assumir esse filho, mas é só isso. Meu Deus, como me doeu ouvir aquilo. Claro que doeu. E como não doeria, meu Deus. Só que, sei lá, bem aqui, no meu íntimo, tinha algo que me dizia que, no fim, sabe aquela esperança boba? Ainda íamos terminar juntos. Não apenas pela criança. Porque, apesar do jeito dele, vez ou outra, acontecia de ficarmos juntos. E apesar de não ser a situação ideal, para mim já estava bom, eu já me sentia feliz. A verdade é que o tempo foi passando, comecei a fazer o pré-natal, graças a Deus estava tudo indo bem com o nosso bebê. Só que acabei dando à luz algumas semanas antes do previsto. Para minha felicidade, no entanto, meu filho nasceu saudável, forte, bonito, com os olhinhos assim bem vivos. Imagine a minha felicidade quando peguei meu filho nos braços. Eu não sabia se ria ou se chorava, ou se fazia tudo ao mesmo tempo. O Gustavo, no entanto, sei lá, mas ele não ficou tão feliz, não. Não me pareceu estar empolgado. Pelo contrário, estava sério, parecia preocupado. Eu notava que ele se comportava de um modo assim, reservado em relação ao nosso filho. Até que dali 3 semanas, ele apareceu em casa para ver o menino. Só que me tratou do jeito mais esquisito do mundo. Ficou me olhando assim com aquela expressão carregada. Depois me fez aquela pergunta que me deixou fora de mim. Nunca que eu ia esperar que ele... Aquilo na minha cabeça já estava até apagado, superado. Por que você mentiu para mim, Denise? Por que você me fez de bobo? Mentir para você? Mas como assim? Do que você está falando? Do que eu estou falando? Você é muito falsa mesmo, né? Me fez pensar que esse menino era meu filho. Eu fiz um teste de DNA. O Alexandre não é meu filho. Será que você tem alguma coisa para me falar? Gelei naquela hora. Aquilo só podia ser brincadeira. Ele só podia estar falando daquele jeito para ver o meu jeito. Perguntei como que ele tinha conseguido fazer aquele teste sem eu saber. E ele falou que tinha comprado um kit num laboratório, que ele mesmo tinha feito o procedimento e enviado lá pro laboratório para ser analisado. E que tinha pego o resultado naquele dia. Ele não era o pai do meu filho. A chance de ele ser o pai biológico do Alexandre era 0. Olha, ninguém quer saber a confusão que essa história ainda gerou. Todo mundo veio para cima de mim, principalmente a família dele. A mãe dele chegou a me dar de dedo. Todos se sentiram enganados. Em casa, na minha casa, não foi diferente. Todo mundo queria saber quem era o pai do meu filho e principalmente por que é que eu tinha mentido. Eu sei que pode parecer desculpa, mas eu juro, na minha cabeça eu não tinha mentido. Pelo menos não de maneira intencional, até porque é como eu já disse, o que tinha acontecido entre mim e o Luiz naquela noite não havia tido importância nenhuma para mim. Eu simplesmente apaguei da minha memória. Eu amava o Gustavo. Queria que ele ficasse comigo, mesmo que fosse só por causa do bebê. Mas juro que não menti intencionalmente. Não quis tocar no nome do Luiz, justamente para não botar dúvida, desconfiança na cabeça do Gustavo. No fim, deu no que deu. O Gustavo não era o pai do meu filho.
E ele ficou tão revoltado comigo que ameaçou até me processar por tê-lo feito acreditar que era o pai do menino, sem contar o dinheiro que gastou com exames, consultas, coisas pro bebê. Olha, foi um momento muito difícil para mim. Chorei muito. Até que no fim, depois de alguns dias, não tive alternativa a não ser ir atrás do Luiz. Até porque meu filho não podia ficar sem um pai. E mesmo que eu não fosse atrás dele, meus pais com certeza iriam. Imagine a surpresa desse homem quando soube que podia ser o pai do meu filho. Quer dizer, que podia na cabeça dele, porque na minha não tinha dúvida. Se não era o Gustavo, só podia ser ele. Foi um choque. Principalmente porque lhe dei a notícia com meu filho nos braços. Você está querendo dizer que esse menino aí é meu filho? Ele ficou fora do ar. Pensei que fosse tirar o corpo fora por aquela primeira reação, só que para minha surpresa não se negou a fazer um exame de DNA. Aliás, pelo jeito dele, me pareceu até ter ficado feliz quando disse. Depois do primeiro choque, me pareceu mesmo estar contente. Para resumir, procuramos um laboratório, fizemos o teste e o resultado só podia, né? Deu positivo. Ele era mesmo o pai do Alexandre. E acredite quem quiser, mas ele chegou a me propor de ficarmos juntos, coisa que na minha cabeça não tinha nem passado. Além de assumir a criança, ele também queria ficar comigo. Parece que eu estou vendo ele me falando aquelas coisas. Então, Denise, apesar de você não querer nada comigo, pelo menos antes, né? Olha, eu nunca consegui te tirar da cabeça. E se você também quiser, eu caso com você. Aí a gente pode criar esse menino juntos. O que você acha? Olha, era uma proposta tentadora. Mas, assim no impulso, falei que não precisava, que bastava ele assumir o Alexandre e ser um pai presente na vida dele. Apesar de tudo, eu ainda era apaixonada pelo Gustavo. Isso, sabe, era uma coisa que não dava para negar. Eu não conseguia tirar esse homem da cabeça, mesmo tendo dado tudo errado, do jeito que tinha dado. Olha, falei aquilo, até porque era a única coisa que eu queria do Luiz, que ele fosse pai do meu filho. Nada mais do que isso. E quer saber? No fim, ele passou a ser presença constante ali em casa. Ia toda semana ver o Alexandre, e de certo modo, isso também acabou nos aproximando de alguma forma, porque ele nos levava para passear, almoçar fora, principalmente no sábado. Olha, até me ajudar a dar banho, era ajudava. E sabe, eu gostava tanto de ver o jeito dele com o nosso filho. Sabe aquele pai amoroso, carinhoso? O Gustavo nunca tinha tratado o Alexandre daquele modo. Nem mesmo antes de pegar o resultado daquele teste de DNA que ele havia feito. Nunca. No fundo, acho que ele sempre desconfiou que não fosse o pai do meu filho. E aquele jeitinho com que o Luiz tratava o Alexandre, sei lá, eu acho que foi meio que amolecendo o meu coração, me fazendo perceber que, embora eu não fosse apaixonada por ele, ele era um cara incrível. Até que no fim, acabou me tocando de um tal modo e fazendo, pelo menos, começar a nascer alguma coisa em termos de sentimento. Um sentimento por ele que até então eu não tinha. Até que um dia, a gente ali confessando, acabamos nos beijando. Mais do que isso, ele passou a noite toda ali comigo em casa.
E foi apenas a primeira vez. Aos poucos, dia após dia, fomos ficando mais e mais próximos. Até que um dia ele falou: Denise, eu sei que eu já te falei sobre isso e a gente já conversou, mas, sei lá, o tempo muda, né, a gente? Muda os sentimentos, quem sabe você me deixa cuidar de você. Você sabe que eu te amo. E sei que você também sente algo por mim. Pode não ser aquela paixão, aquela coisa arrebatadora, mas perceba que não tem sentido a gente continuar desse jeito. Vamos ficar juntos, pra valer. Tudo que eu quero é cuidar de você e do nosso filho. Olha, naquelas alturas, ele realmente tinha razão. Eu já estava sentindo alguma coisa diferente daquilo que sentia antes. Porque eu achava um cara maravilhoso, um cara... Mas, e paixão mesmo? Paixão mesmo, eu sentia por aquele outro. Aquele outro que tão logo soube que o filho não era dele, havia me abandonado. De modo que, naquelas alturas, eu já estava sentindo alguma coisa pelo Luiz também. De modo que a minha resposta foi em forma de sorriso. E depois do sorriso, um beijo de amor. Eu aceitei. Quer saber? Acho que caí em mim. Vi que meu futuro era ao lado do pai do meu filho. Que era com ele que eu ia, ou que eu devia, tentar construir a minha vida dali para diante. E com a bênção dos nossos pais, a gente acabou se casando numa cerimônia bem simples. Só para as duas famílias e 3 ou 4 amigos assim mais chegados. Olha, cheguei a pensar, lá no começo, que o meu sentimento pelo Luiz fosse continuar do mesmo jeito e que paixão mesmo eu jamais sentiria por ele. Só que o tempo muda tanto o que a gente sente. Tanto que hoje me sinto tão feliz, convencida de que fiz a coisa certa. E pensar que eu já podia ter provado essa felicidade muito antes. Deus tinha colocado o homem certo para mim, exatamente no meu caminho, naquela noite. Só que cega de paixão, por quem nunca quis ter nada sério comigo, quase estraguei tudo. Quase botei tudo a perder. Que bom que acabei tendo outra chance. E que bom que ele não desistiu de mim. Digo tudo isso porque hoje tenho certeza de que não seria metade da mulher que hoje sou se esse homem não estivesse aqui comigo. Repito, estava diante de mim a solução da minha vida e a minha felicidade o tempo todo. Não percebi num primeiro momento, mas percebi depois, quando ele insistiu, assumiu o nosso filho e me tratou de um jeito como eu nunca fui tratada em toda a minha vida. Aí eu pergunto, ele é o pai do meu filho e me trata como se eu fosse uma princesa. Tô tão feliz como nunca fui em toda a minha vida. Tem como não se apaixonar por esse homem? Tem, meu Deus. Como não se apaixonar por esse homem que, além de pai do meu filho, se tornou tudo para mim?